Amado Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui nessa manhã de domingo para poder ser expostos à tua palavra. Que o Senhor faça com que os nossos corações, nossas mentes estejam ligadas ao teu propósito para as nossas vidas e que o único digno de ser adorado aqui seja adorado, seja o Senhor. Que através das nossas posturas, das nossas meditações, das nossas reflexões, o Teu Espírito Santo nos ajude, ó Deus Altíssimo, a sair daqui, diferente do que entramos, para que possamos servir ao Senhor e glorifiquemos o Teu nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, antes de qualquer coisa eu agradeço a vocês pela presença aqui, porque esta é uma igreja que eu sempre falo que toda vez que a gente tem a oportunidade de dar aula, realmente é uma coisa honrosa, porque a gente sabe que a maioria das pessoas que estão aqui já tem uma bagagem de conhecimento bem grande e desafia o professor a fazer uma aula que tenha uma ponderação muito grande e que tenha uma profundidade suficiente para que seja defensável teologicamente. Por mais que a aula seja curta, por mais que ela não seja um módulo de 8 aulas, a gente tem que ter essa profundidade e isso para a gente é muito legal. Então, obrigado pela presença de vocês. Vocês tiveram a oportunidade de escolher lá na frente, entraram aqui agora as horas de vocês. Tá? Nós vamos conversar sobre o princípio da sabedoria, ou a sabedoria, dentro dessa série de vida e valores. Quando foi proposto vários temas, eles geralmente chegam, não sei se vocês já são professores de outros temas, mas eles propõem vários temas e você pode escolher qual que você quer pegar para você ministrar essa aula. E o que eu queria pegar era temor ao Senhor. Só que aí depois eu vi que já tinha sido escrito por uma outra pessoa e eu vi sabedoria. E aí eu peguei sabedoria, porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E aí eu falei, faz total sentido a gente fazer essa conexão entre essas duas coisas. E aí, quando sentei para poder escrever sobre essa aula, foi pedido que a gente fizesse a primeira aula dia 19/12, e era a época que a gente estava fazendo na empresa os planejamentos para o ano de 2022 e que todos nós, tenhamos empresa ou não tenhamos empresa, como seres que somos, a gente faz os planejamentos para o ano seguinte. Planejamento significa planejar. Planejar é tornar um alvo plano. Se você pensar nos dias atuais, isso está muito distante, mas se você pensar numa época que tinha as batalhas medievais, você tinha um castelo, geralmente construído no cume de um monte, você tinha árvores ao redor desse castelo, e tudo isso era para que você não fosse atacado por inimigos, usando a situação geográfica a favor do inimigo, mas sim a favor da defesa. A pessoa teria que passar pelas árvores e ela teria que subir, enquanto você, para defender, poderia atacar descendo. Então, nesse momento, a palavra planejar começou a fazer algum sentido, começou a ser mudada, porque eu tinha que tornar um objetivo, um alvo, uma meta, o mais rápido possível, o mais assertivo possível, tornar plano aquele ataque. Com base nisso, pensando em fazer planos para o próximo ano, que nós já estamos nesse ano já, nós sempre buscamos fazer planos que tenham sabedoria para que nós consigamos atingir esses objetivos e nós tenhamos a felicidade, a alegria de termos como resposta o atingimento dessas metas, desses planos. Então, alegria, sabedoria, planejamento, eles estão meio que juntos. Dá para poder brincar um pouquinho com essas palavras. São coisas distintas, mas em algum momento elas se cruzam, tá? Especificamente falando sobre sabedoria, eu acho que é interessante a gente definir o que o dicionário, ou o que alguns dicionários falam que é sabedoria. Se você for pegar esse dicionário aqui no Google e digitar simplesmente o que é sabedoria, ele vai dizer, qualidade, caráter de quem ou do que é sábio. Grande instrução, ciência, erudição, saber. Então, olha que interessante, não é incomum
a gente dizia o seguinte, fulano de tal, ele é um pós-doc, e ele é muito sábio no que ele faz. Essa daqui é a grande erudição, é a ciência. Também não é incomum você conversar com uma determinada pessoa que é madura na fé, e você ir conversar com ela e falar, vou conversar com fulano, que fulano é muito sábio. Ok? São alguns dos princípios que são apresentados aqui pelo dicionário. Se você procurar no dício, ele dá uma outra definição, mas que ela também está meio próxima, de significado de sabedoria. Característica de sábio, de quem tem muitos conhecimentos, de quem sabe muito. Aí ele dá um exemplo, ensinava os mais jovens com sua sabedoria. Excesso de conhecimento, erudição. Exemplo, o físico foi premiado por sua sabedoria. Conhecimento adquirido pela experiência. Não frequentou a escola, mas tinha a sabedoria do trabalho. Característica do que ou de quem demonstra sensatez, reflexão. O líder era a expressão da sabedoria. Excesso de conhecimento que se acumula, por exemplo, ciência. Do popular, habilidade excessiva, artimanha, esperteza. Na religião, aplicação, capacidade de compreender as revelações divinas. Exemplo, a sabedoria do bispo. Expressão, sabedoria popular, moral, extraída de provérbios, e aí ele vai colocando algumas outras coisas. Mas a gente percebe que, quando a gente fala o que é ser sábio, o mundo propõe pelos dicionários coisas que a gente enxerga como comuns para nós também. Uma pessoa que ele é um PhD numa determinada ciência, de uma determinada área, e você precisa de uma resposta de uma pessoa sábia nisso. Você procura esse cara, ele vai dar essa resposta. Mas será que a sabedoria que a gente vai conversar, ela é isso daqui? Não, né? A gente sabe que não é isto. Eu posso ser muito sábio, eu posso ser muito bom em uma determinada coisa, e isto, segundo a palavra de Deus, não tem nada a ver com o que ele define que é sabedoria. A sabedoria proposta pela palavra de Deus é uma sabedoria que liga a nossa meta, nosso objetivo e o propósito ao Senhor. Tudo que nós fizermos, tudo precisa indicar, estar apontado para o Senhor. Então, tudo isso que a gente conversou aqui faz um certo sentido, mas não é o sentido que a palavra de Deus propõe. A palavra de Deus propõe um outro sentido para a sabedoria. Se eu perguntar para você, o que é cosmovisão, você vai dizer para mim, é o jeito que as pessoas elas definem o mundo, certo? Como é que as pessoas definem o mundo? Se eu procurar no dicionário, ele vai me dizer o seguinte, cosmovisão é a maneira subjetiva de ver e entender o mundo, as relações humanas e os papéis dos indivíduos e o seu próprio na sociedade, assim como as respostas a questões filosóficas básicas, como a finalidade da existência humana, a existência de vida após morte, etc. Visão de mundo. E eu coloquei aqui uma imagem para colocar conjunto de lentes que nós usamos para significar o mundo. Essas daqui são lentes de fotógrafos. Quem fotografa, eu não fotografo, muda a lente para poder pegar a imagem e captar de um jeito diferente. Então imagina que uma cosmovisão é você utilizar uma lente para significar todo o mundo e fazer total sentido para você. Você usa a tua cosmovisão para você significar tudo, ok? Se eu perguntar para você qual é a sua cosmovisão, ou qual tem que ser a sua cosmovisão, você vai dizer para mim que a sua cosmovisão é uma cosmovisão cristã, certo? E aí eu vou ver, o que é então uma cosmovisão cristã? Refere-se ao conjunto das distinções filosóficas e religiosas que caracterizam o cristianismo em relação a questões como a natureza da verdade, a existência do homem, o sentido do universo e da outra vida, os problemas da sociedade, dentre outros. O termo geralmente é utilizado de 1 a 3 maneiras abaixo. Um conjunto de visões, né, expressas por aqueles que se identificam como cristão. Elementos comuns de cosmovisões, predominantemente entre aqueles que se identificam como cristão. O conceito de uma única visão cristã do mundo sobre uma série de questões. Essa aula ela foi feita para que a gente conversasse, tivesse mais nível de interação. Então vocês vão perceber que algumas coisas ali vão ser umas deixas para a gente poder conversar. E essa é a deixa. Se todos nós temos a mesma cosmovisão,
se todos nós somos cristãos, tudo bom? Por que é que nós nos posicionamos de jeito diferente, por exemplo, em relação a questões políticas? Mas em 2018, tivemos uma eleição presidencial muito acalorada. Nós tínhamos os que eram do A, os que eram do B, e os que não eram de nenhum, nem A nem B, mas os três se degladiavam. Se degladiavam nas mídias sociais, presencialmente e tudo mais. Nós estamos entrando no ano que também teremos eleições presidenciais. E creia-me, vamos ter novamente esse mesmo comportamento. Mas se todos nós fazemos parte da mesma cosmovisão, por que é que a gente assume o lado A, o lado B ou o lado C? Alguém pode dizer? Vai em direção ao nosso umbigo. Palavra sábia. Nós na verdade, significamos todas as coisas, em teoria, no mesmo princípio. Na prática, nós usamos o nosso umbigo para trazer nosso tempero, certo? Fique tranquilo, acredito que alguns de vocês estejam desconfortáveis em relação a esse começo, mas vocês vão perceber que ao longo da aula que a gente vai conversar, nós vamos chegar no mesmo lugar juntos. Muito legal, porque na verdade é uma pergunta. É assim, todo mundo acha que nós temos a mesma cosmovisão. Quer um exemplo disso? Eu sou cristão evangélico, você é cristão evangélico. Só que se você for numa determinada igreja nesse momento, as pessoas vão estar com 70 pastores espalhados, 35 para cada lado, com as mãos erguidas, e as pessoas vão estar andando debaixo deles, recebendo a unção de oração para ser curado. E se a pessoa não for curada, é porque ela não teve fé suficiente para receber aquela cura que estava disponível. Isso é a sua cosmovisão? Mas é a cosmovisão cristã. Eles defendem que tem a mesma cosmovisão. Aí se você vai dizer para mim o seguinte, mas peraí, nós estamos alicerçados sobre as Escrituras. As Escrituras são a nossa regra de fé e prática. Eles vão dizer, eu também estou alicerçado pelas Escrituras. Também é a minha regra de fé e prática. Tem alguma coisa estranha aí, né? Algo de errado não está certo. Não é? Vamos evoluir, olha só. Cosmovisão está diretamente relacionada à sua teologia. Tome cuidado. Tome muito cuidado. Porque nós achamos que não somos influenciados pelos nossos líderes, pelos escritores dos nossos livros, pelos tipos de séries que nós acompanhamos, pelos tipos de podcasts que ouvimos, mas nós somos transformados pelo meio e transformamos o meio que estamos. Isso é um princípio. E você vai formando a sua cosmovisão a partir desses influenciadores. Algumas pessoas acham assim, não, mas fulano de tal é uma bênção, esse pastor ele é super engraçado. Bom, primeiro que pastor não tem que ser engraçado. Segundo que ser uma bênção para quem? Para você ou para Deus? Porque ele tem que servir a Cristo e não ser uma bênção para você. Várias vezes já aconteceu comigo, agora eu já apanhei tanto na minha esposa que eu já mudei. Terminava um momento de uma música, eu olhava para minha esposa e falava, não gostei. Ela falou assim, não foi para você que eles cantaram. Já aconteceu de falar para ela em outro momento, assim, fala assim, eu não gosto muito dessa música. Aí a Lu vira para mim e fala assim, não é para vocês que eles cantam. Quantas vezes você termina um culto e fala assim, o culto hoje foi maravilhoso? Para quem? Para quem o culto foi maravilhoso? Prestar culto significa você ir diante de Deus para dar a Ele adoração. Você não está ali para ser servido. Você
está ali para servir. Mas quando a gente fala o culto hoje foi maravilhoso, isso faria sentido se fosse um dia que você tivesse quebrantamento, arrependimento, pedido de perdão, confissão de pecado e transformação de vida. O culto hoje foi maravilhoso. Mas a gente acha que não é bem assim, porque o nosso umbigo é o centro do universo. Vamos para cá. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrina de demônios. 1 Timóteo 4:1. O propósito é que não sejamos mais como crianças levadas de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Por que eu trouxe esses versículos aqui? Por que a gente está falando de sabedoria e eu comecei a falar sobre cosmovisão e misturou tudo, fica uma confusão. A gente vai amarrar o que a gente está conversando agora. Jeremias 17:9 diz o seguinte: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? O que é essa imagem aqui ela quer dizer? Que tal conversarmos sobre ela? O que vocês enxergam dessa imagem? Forjando, é isso? Alguém falou isso? Tá, forjando, beleza. Isso é. Mas o que está forjando o quê? O que está acontecendo aqui? O cérebro marretando o coração. Esse cara está com o gabarito, hein? O camarada está com o gabarito hoje. O que quer dizer o cérebro marretando o coração? Lapida isso para mim, refina isso. Razão versus sentimento. O que acontece? Quando você está disposto a seguir a Cristo, quando você está disposto a significar a sua vida pela vontade de Deus, quando a sua meta, seu objetivo, seu propósito de vida é adorar ao Senhor, é buscar a vontade dEle, automaticamente você precisa colocar a razão acima do seu coração. Eu não faço aquilo que eu quero, eu faço aquilo que eu devo fazer, que eu tenho que fazer. Na grande maioria das vezes, eu sou desafiado a ir contra o meu jeito de ser natural. Se o cristianismo para você é fácil de viver, alguma coisa está errada. O cristianismo não é fácil de viver. As tuas leis, os teus caminhos não são penosos, ó Deus. Mas eu preciso pagar um preço por isso. Salvação é de graça. Santificação não é de graça, querido. Santificação tem preço. E quando a gente fala obrigatoriamente de buscar ao Senhor continuamente, eu preciso pegar o meu coraçãozinho e esmagar ele. Eu vou contar um negócio para vocês. Eu sou ladrão. Sou adúltero. Mas assim, com uma facilidade incrível eu consigo roubar e adulterar. Eu roubo porque se eu quero alguma coisa, e eu acho que eu tenho direito, desde uma vaga num lugar que no estacionamento para um idoso de 60 anos na frente do supermercado, eu vou entrar e vou colocar. Estou roubando o direito de alguém. Eu sou adúltero porque aquilo que eu tenho direito, eu uso, mas eu quero usar as coisas que também não tenho direito. Os meus olhos são adúlteros para todas as coisas, desde para a mulher até para qualquer outra coisa. Se eu não buscar ao Senhor, significando a minha vida desta forma, esquece. Acho que você entrei na aula errada, você está falando, né? Entrei na aula de sabedoria, o camarada está falando de negócio, mas a gente está falando de sabedoria. Só que se você acha que eu vou pegar todos os versículos bíblicos que falam sobre sabedoria e ficar mostrando para você, querido, essa época já passou. Vamos ler expansivamente o versículo tal, tal, tal. Não, a gente está significando as escrituras, colocando as escrituras com o que realmente a palavra propõe que é sabedoria. E aí você vai pegar e falar o seguinte, bom, beleza, como é que eu faço isso daqui então? Você começa a significar o que é a bendita e maravilhosa sabedoria de Deus. E aí o primeiro significado é que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. O que quer dizer isso, gente?
Quer dizer que, para que eu tenha sabedoria, eu preciso temer ao Senhor. Se eu não temer ao Senhor, eu não serei sábio. Eu posso ser sábio segundo aqueles significados que os dicionários que nós mostramos no início da aula mostraram para nós. Eu posso ser uma pessoa, um PhD em um determinado assunto, em determinada ciência. Eu posso ser uma referência para uma determinada coisa, mas segundo o que as Escrituras propõem de sabedoria, eu não sou sábio. Voltando ao início, que eu disse que nós estamos começando um novo ano e fazendo planejamento. Planejar é tornar algo plano. Se o seu plano for buscar ao Senhor como meta, se o seu objetivo for terminar este ano mais próximo daquilo que o Senhor tem para você, e se o seu propósito for pagar o preço necessário para isto, você está sendo sábio. E ser sábio significa que você precisa temer ao Senhor. E o que é temer e ter medo? Ter medo, a gente sabe bem o que é, né? Você vai ser punido por alguma coisa, então você deixa de fazer uma coisa porque você vai ser punido. Temor significa que você deixa de fazer alguma coisa porque você honra a pessoa que disse para você não fazer aquela determinada coisa, e você tenta buscar sempre a sua vida alinhada com aquilo que está sendo proposto. O Senhor não quer que você tenha medo dele. O Senhor quer que você tenha temor a ele. Só que o Senhor não quer que você tenha temor a ele porque ele é o Deus Todo-Poderoso e pode te anular simplesmente porque ele disse: não temais aqueles que possam fazer mal aos vossos corpos, temais antes aqueles que podem fazer mal ao vosso corpo e à sua alma. Não é só isto. Ele quer que você enxergue, e que eu enxergue também, que ele tem o melhor para nós. Que ele é o Deus da sabedoria. A sabedoria é um dos atributos divinos. E ao fazer isto, você estará alinhado com a vontade dele e será mais feliz. Se você tentar buscar pelos seus próprios métodos a felicidade, você vai alcançar algum nível de felicidade. Só que o Senhor, ele olha para você e diz: não busque o seu próprio direito. Buscai antes a minha vontade e a minha justiça. E você vai, ainda que não tenha estas coisas, vai ter a tal felicidade que você tanto buscou, porque eu sou o doador de felicidade. O que é interessante é que nós somos desafiados continuamente a tomar o controle das nossas vidas. Eu vou contar o que está acontecendo hoje comigo. Nós trabalhamos com laboratórios de biologia molecular, fazendo testes nesse momento só para SARS-CoV-2, RT-PCR. Você fica imaginando como está a nossa demanda. Nós subimos 20 vezes a quantidade de exames que nós fazíamos em novembro. Nesse momento, eu tenho, numa negociação para responder na segunda-feira, a possibilidade de aumentar em mais 20% a nossa quantidade, nossa capacidade operacional. Só que na mesa de negociação foi feita uma proposta agressiva, que a gente vai ganhar muito, mas a pessoa vai ganhar também. E isso não é justo. E eu estava muito chateado hoje. Levantei hoje e falei: não é certo isso. Não é certo. A proposta que estão fazendo para a gente não é certa. E por um determinado momento eu me lembrei de uma determinada coisa importantíssima. Por mais que nós tenhamos bons executivos, por mais que nós tenhamos bons planejadores, não somos nós que tomamos conta da nossa empresa. É o próprio Deus que toma conta de tudo. É Ele que vai tomando conta, vai nos ensinando. Se a nossa empresa tem em seu quadro societário pessoas de Deus submetem tudo, inclusive as suas empresas, a Deus. É Ele quem toma conta. E aí eu dei um passo para trás e disse: cumpra-se em mim, Senhor, a tua vontade. Faça o que o Senhor quiser fazer, dá direções. Eu não preciso tomar a direção de Senhor, direita ou esquerda, sim ou não. A gente vai tomando e vai deixando as coisas acontecerem. E foi assim que aconteceu sempre. E assim vai continuar acontecendo sempre. Ah, não. Você está espiritualizando a administração empresarial. A administração empresarial não se espiritualiza, é uma questão prática. Quando você tem cosmovisão cristã, a tua cosmovisão, ela vai para todos os locais, ela influencia tudo. Tudo é a partir daquilo. Você automaticamente busca a sabedoria de Deus em tudo. Vamos pensar nesse caso, tá? Se eu posso ganhar muito ou ganhar. Mas perder eu não perco.
O que eu tenho que buscar é ganhar dinheiro como meta. Meu objetivo é ficar muito rico, meu propósito é ficar bilionário? Tudo errado. Se o meu objetivo for seguir ao Senhor nesses princípios, dizendo, Senhor, o que o Senhor propuser, nós queremos te honrar. Vamos ser sempre testemunhas do Senhor em tudo que fizermos. A coisa muda, né? Ah, mas esse conceito não é um conceito que se utiliza na administração moderna. Não é. Você pode perder? Sim, posso. E o que significa? Significa que eu prefiro servir ao Senhor. Quando você está em situações que são clássicas de erro ou acerto, de cometer um crime ou não cometer um crime, é muito fácil como cristão você tomar uma definição. É muito fácil. E quando não é? E quando são questões comerciais, negociais, simples? Mais difícil, né? Mas aí você tem que entender o seguinte, o meu coração, pecador, está querendo ganhar muito por quê? O que eu quero com isso? Qual que é o meu objetivo com isso? Por que eu vou para uma mesa de negociação belicosamente, sendo que eu não vou perder nenhuma situação? Sabedoria é isto. Nós vamos trazendo para a gente um monte de coisas que não são propostas pelo Senhor. Deus não colocou isso para as nossas vidas. Nós nos preocupamos com coisas que não fazem sentido. O evangelho verdadeiro é o evangelho que diz que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Será que nós realmente colocamos diariamente como meta viver Cristo? Será que a gente coloca realmente todos os dias como meta e objetivo glorificar a Deus? Difícil, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Uma das qualidades das pessoas sábias é que ela tem bom senso. Ela diz para você, ela arrazoa sobre alguns assuntos e diz assim, não faça isso, faça aquilo. E aí você depois fala, esse cara tem tanto um bom senso, né? Você vê que o cara ele consegue fechar, equalizar as situações. O temor do Senhor faz isso, que é exatamente o que eu estava comentando com vocês agora. Eu vou para uma mesa de negociação e vou buscar um senso de deixar as coisas tranquilas, onde todo mundo saia feliz, mesmo que eu perca para isso, para que eu não tenha, de modo algum, frustração em relação à minha postura cristã diante dos meus fornecedores, parceiros, ou seja o que for. Interessante isso, né? Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e evite o mal. Algumas pessoas elas têm o hábito de dizer o seguinte, não, eu não vou fazer isso daqui porque eu acho que isso está errado. Está errado, não é assim que funciona. Está legal. E aquele versículo que ele diz assim, se alguém quiser a tua capa, tira também a túnica. O que eu faço com ele? Mas está errado. Está errado. Não é isso que a gente fala? Não está certo isso daí. Se você está glorificando a Deus com a sua postura, se você está significando a sua vida através de uma cosmovisão equilibrada, correta, tenha certeza que você vai ser feliz. Não que você vai ser próspero, não que você vai estar por cima, não que você vai ser rico, mas você vai ser feliz. Por quê? Porque eu deixo-vos a minha paz. A minha paz, vou-la dou. Não a dou como o mundo a dá. O mundo tem uma paz. Mas a paz que se é de todo entendimento é que vem de Cristo. Se você está achando que você vai ter paz, se você tiver bons negócios, se você vai ser próspero, você está errado, você está equivocado. Você está buscando meta errada. Ouça conselhos e aceite instruções e acabará sendo sábio. Eu tenho um posicionamento em relação a isso. Ouça conselho e aceite instruções de pessoas sábias, que tenha a cosmovisão correta, que sejam centrados nas Escrituras. Porque se eu quiser ter instruções de pessoas que são tão avarentas como eu, que são tão focadas no meu umbigo como eu vou ter. Conhece aquela pessoa que ele fala assim,
eu fui conversar com o pastor fulano de tal e ele falou tal coisa e eu não gostei. Aí eu fui conversar com o pastor fulano de tal, ele disse outra coisa e eu tomei a postura. Meu querido, você quer alguém que benza você, que fala, vai filho, faz o que você quer. Há um tempo atrás, eu tive contato com algumas pessoas, são 10 horas, que horas fecha? 10h10, né? Tá. Tive contato com algumas pessoas que tinham o benefício de serem filhas de militares, que enquanto não se casassem, a sua mãe ia receber um valor de soldo bem interessante. O pai morreu, a menina queria se casar, era cristã, só que ela sabia que no momento que ela se casasse, ela ia perder, a mãe ia perder o benefício. E era um benefício significativo. Ela foi, perguntou para alguns de nós, não foi aqui, foi em São Paulo, nós dissemos, você tem que se casar e perder o benefício. Aí ela foi bem engenhosa e foi para o Paraguai, se casou no Paraguai, voltou para o Brasil e continuou com o benefício. Olha como ela foi esperta, né? Ela foi até o Paraguai, se casou no Paraguai e no Brasil ela não está casada. Como é o nome disso? Concorda? Ah, não, mas ele aceitou o conselho, pessoas deram conselhos. Não, você faz isso porque dessa forma. Você está casado, a gente dá o famoso jeitinho. Sabe o jeitinho? A gente vamos tentar fazer alguma coisinha para ver se dá certo, né? Não dá certo, gente. Vai por mim. Ser cristão é negar a si mesmo. Eu vou contar um negócio para você que é sabedoria pura, mas que vai chocar você. Porque me choca. Você não tem direito sobre você. Você é servo. Se você tem direito, você é senhor. Assuma uma postura. Ou você é servo, ou você é senhor. Se você é servo, sirva. Se você é senhor, afaste-se então. E viva a sua vida. É difícil isso. Confronta a gente. E faz com que a gente tenha que entender que tem um preço a ser pago. Por isso que eu comecei essa aula dizendo, se está sendo fácil ser cristão, ou você está buscando muito a Deus e louvado seja o nome do Senhor, ou você não está entendendo o que é ser cristão. Tem preço a ser pago. Tem que abrir mão de coisas, continuamente. E eu disse para você, está falando com um cara que é pecador. Eu sou um dos caras hardcore, cara. Se me deixar... Tem um ditado no Rio Grande do Sul que diz que cachorro ovelheiro só matando. O que é isso? Tem umas estâncias grandes lá embaixo, na Uruguaiana, Santana do Livramento, que eles cultivam arroz. E tem cachorros do mato. E o que eles fazem? Pegam o cachorro do mato e adestram o animal. E o animal fica muito bom para controle de manejo de ovelhas e tudo mais. Só que, mesmo alimentado, mesmo adestrado, se ele estiver num lugar livre e tiver uma ovelha, ele vai matar e vai comer aquela ovelha. Por quê? Porque está instinto dele. Ele tem que estar direto sobre a doma do seu Senhor. Se você acha que você, ao ter aceitado a Cristo e ter acesso à salvação conquistada pelo sangue de Jesus, você já é uma nova criatura e não precisa mais buscar continuamente ao Senhor, eu vou dizer para você, cachorro ou ovelheiro só matando. Você precisa morrer. Se você não morrer, você vai viver. E se você viver, você vai fazer um monte de coisa errada. Aí vamos dizer, mas o que é morrer? A gente vai falar o que é morrer. Vocês já sabem o que é. É morrer todos os dias, é tomar a sua cruz, é seguir a Cristo. E aí, quem que foi o homem mais sábio do mundo? Quem me diz? Pode falar você também. Eu sei que você está com esses olhos de que eu sei a resposta. Salomão é o homem mais sábio do mundo. Alguém fala diferente disso? A Bíblia propõe que o homem mais sábio do mundo foi Salomão. Olha aqui, ó. Farei o que você pediu, eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. O rei Salomão era o mais rico e o mais sábio de todos os reis da terra. Esses pediam audiência a Salomão para ouvirem a sabedoria que Deus lhes tinha dado.
Quem gostaria de ter a sabedoria de Salomão? Aqui. Quem tem coragem para erguer a mão e dizer eu? Eu gostaria de ter a sabedoria de Salomão, gente. Sincero e honestamente. Imagina eu fritando a minha cabeça nessa decisão que eu tenho que tomar amanhã com a sabedoria de Salomão. Chegou ali e fala, faz assim, faz assim, faz assim. Acabou. Olha que coisa maravilhosa, né? Vocês entraram aqui numa aula de sabedoria. Esse cara tem que ser o benchmark, né? No que se usa hoje em dia. Esse é o cara. Né? Esse é o modelo que a gente tem que ter. Só que é interessantérrimo que esse camarada aqui, sendo o nosso modelo, que eu gostaria de ter sabedoria dele, esse camarada conseguiu fazer uma coisa bem estranha. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações sobre as quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações. Por quê? Porque eu sou mau e eu não quero que vocês olhem dela. Não, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Casou com 700 princesas, só 700, e 300 concubinas. E as suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses. E o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração de seu pai Davi. Calma aí, vamos segurar um pouco aí. Eu quero ter a sabedoria de Salomão. Eu quero, realmente quero. Tá bom? Mas Deus falou para ele, olha, se você procurar mulheres dessas nações, elas vão desviar o coração de vocês. Seu coração vai ser desviado. Sabe quando Deus fala para você assim, através das Escrituras, não faça isto, mas você faz? Eu costumo dizer que rua sem saída pode ter quilômetros de extensão, mas no final vai ter nada. É igual relacionamento, né? Tem gente que começa a ter relacionamento, principalmente jovenzinhos, que você sabe já que é jugo desigual. Mas ela fala, mas ele pode se converter. Eu digo, querida, querido, pode ter quilômetros de distância, mas lá na frente vai ter lugar nenhum. Você vai ter que fazer a volta e vai ter que pagar o preço de retornar tudo isso. E vai ter sofrimento com tudo isso. Por que a gente não pega e não entra nas ruas olhando as placas? Está dizendo, rua sem saída. Por que a gente quer fazer as coisas diferente do manual do proprietário? O próprio manual de quem construiu você diz, não faça isso. Por quê? Porque eu quero que você seja feliz. Porque eu quero que você seja abençoado. Mas a gente tenta fazer. Salomão era mau. Eu também sou. Se eu tivesse, talvez, no lugar de Salomão, eu fizesse muito pior. Ele casou com 1.000, casaria com 2.000, 3.000, sei lá. Mas vamos lá. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camus, o repugnante deus de Moabe, e para Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Também fez altares para os deuses de todas as suas outras mulheres estrangeiras que queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a eles. O Senhor irou-se contra Salomão por ter desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não obedeceu à ordem do Senhor. Então, o Senhor disse a Salomão, já que essa é a sua atitude e você não obedeceu à minha aliança e os meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e o darei a um dos seus servos. E aí eu faço a pergunta para você. Salvação não se perde, mas e sabedoria? Alguém perguntou para mim uma vez, você acha que Salomão está salvo? Eu digo sim. Mas como que ele está salvo? Bom, porque a base é outra. A base de você ter salvação não é se você faz isso, aquilo, senão é contrapartida. A gente está falando de outra coisa. Ok? São 10:10. A gente volta com essa perguntinha, 10:20. Eu tinha perguntado para vocês, salvação não se perde, mas e sabedoria? A gente já viu que sim, né? Sabedoria se perde. Tem um exemplo que eu gosto de usar ele, que é esse camarada aqui, ó, Alexandre o Grande. Disse
que Alexandre tinha uma pessoa que ficava ao lado dele, andando, e chegava no ouvido dele dizendo assim: você é apenas um homem, você é falho, você não é isso que eles estão dizendo que você é. Porque Alexandre tinha pedido para ele que ele fizesse esse papel contínuo para evitar que ele se achasse ser quem ele não era. E disse que ele era muito sábio por fazer isto. Não é incomum, e eu vou mexer um pouco com vocês agora, que nós digamos, fulano é um homem sábio, ou fulano costuma ser sábio. A gente geralmente usa a expressão fulano é homem sábio, eu vou perguntar para ele. Certo? Mas a gente não deveria falar isso, a gente deveria falar fulano costuma ser sábio. O que acaba acontecendo é que muitas vezes a gente pede algumas opiniões para uma determinada pessoa que costuma sempre ser sábia, e necessariamente aquela direção não é a direção que deve ser seguida com base bíblica. Eu cansei de ver pessoas que são referências para mim em diversas coisas, mas em um determinado momento falaram coisas que eu discordo. Não é que eu discordo porque eu discordo porque a Bíblia discorda. Entendeu? Nós estamos vivendo uma fase que a verdade ela é relativa. Cada pessoa diz, não, essa é a sua verdade, a minha verdade é outra. Nós já tivemos uma aula aqui falando sobre ética cristã. Se você falar sobre ética cristã, você vai ter que falar obrigatoriamente sobre os filósofos, os pais das filosofias. E todos eles dizem que se você não tiver um conjunto de regras prática para você seguir, não tem definição. Você não consegue definir o que é certo e o que é errado. O que é certo para um não é certo para o outro. Então a gente precisa definir qual é a nossa regra de fé e prática. São as Escrituras. Como é que eu preciso viver? Conforme as Escrituras propõem. Eu posso buscar sabedoria através de uma outra pessoa? Sim, mas eu preciso confrontar se aquilo está de acordo com o que as Escrituras propõem. E pasmem, eu já vi pessoas que significam sua vida pelas Escrituras, em relação a assuntos que não são diretamente relacionados com Escrituras, propondo coisas que não são corretas. Não é difícil a gente ver isso. A gente esquece às vezes que as pessoas são seres humanos como nós somos. Então, às vezes, a proposta que é feita, você fala, ela é um pouco colidente com o que as Escrituras propõem. Você começa a ver um coração pecaminoso envolvido naquilo ali. Vamos lá. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Rony, mas há como manter-se sábio? Será que tem como manter-se sábio? Já que Salomão, que foi o homem mais sábio do mundo, não se manteve sábio? Você acha que dá, desde que você entenda que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é o entendimento. Desde que você coloque como meta sempre buscar ao Senhor. Desde que o seu objetivo de vida seja agradar ao Senhor. Desde que o seu propósito seja, acima de todas as coisas, estar alinhado com a vontade dEle. O tempo todo. O temor do Senhor ensina a sabedoria. Olha que coisa interessante. Você quer sabedoria, você entrou numa sala de sabedoria. Então, se você quer ter sabedoria, você precisa temer ao Senhor, porque Ele ensina, o temor do Senhor ensina a ter sabedoria. E a humildade antecede a honra. Alguém pode ler isso daqui e dizer o seguinte, bom, se eu tenho temor pelo Senhor, e o temor do Senhor ensina a sabedoria, e eu tenho uma postura humilde, e eu vou ser honrado, aí começa a cosmovisão errada. Eu vou ser colocado por cima e não por baixo. Estarei onde pisar a planta dos meus pés, o Senhor me dará como herança. Se eu pisar no mar, ele se abrirá, porque eu andarei em passos enxutos. Porque a palavra do Senhor me diz que eu serei honrado. A honra aqui, querido, é lá, não é aqui. Se você buscar isto, se você tiver o temor do Senhor e significar a sua vida na sabedoria dEle, Ele te honrará. Ele. Não aqui. Aqui você pode ser apedrejado até a morte, como Estevão. Aqui você pode ser lançado em coliseus romanos, como muitos cristãos morreram.
A gente precisa significar a nossa cosmovisão, calibrar melhor a nossa cosmovisão. O temor do Senhor é a fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Que morte? A eterna. É essa. Você pode morrer temendo ao Senhor. Eu acabei de dizer aqui para você. Você pode. O que eu faço, então, para poder ter essa sabedoria que você propôs no início da aula? Que a gente entrou aqui para poder ter essa sabedoria? Saber quem é você. Você é servo, querido. Você não é Senhor. Eu não sou Senhor. Você tem que entender quem você era, o que estava reservado para você, o que fizeram por você e como é que você tem que agir a partir de agora. Eu tenho que viver dessa forma. Eu tenho que me lembrar continuamente disso. Eu sou um dos caras mais soberbos que, se você deixar, eu me transformo no soberbo total. Por quê? Porque, em primeiro lugar, sou eu, segundo lugar também, terceiro e quarto também. É assim, eu sou o cara. Você não é. Você é um cara humilde. Eu não. Eu sou pecador. Se eu não lembrar disso aqui, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, e o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne, seguindo seus desejos e pensamentos como os outros. Éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. É muito legal você pensar o seguinte, ó. Eu já vi essa preleção aqui dentro uma vez da igreja. Eu sou horrível de desenho, tá? Sou horrível, fique tranquilo. Imagina que aqui... Não é, vou começar por aqui, melhor. Aqui é o planeta Terra, lindo e maravilhoso. Aqui é o caminho. E aqui é o céu que vai ser representado por essa nuvem, tá? E aqui eu vou colocar uma coroa na cabeça de Jesus. Jesus lindo. Lindo, né? Vou colocar ele sorrindo, porque ele é sorridente. E vou deixar ele respirar também. Aqui é a Terra, certo? O que a gente faz? Daqui para cá é a nossa vida. É quando nós estamos vivendo, o hoje. Aí o que a gente faz? Vamos imaginar que isso daqui seja uma ponte. Que está levando a gente aqui. Eu não estou falando do caminho. O caminho é Cristo. Cristo é o caminho que leva o homem até Deus. Beleza? Estou falando da nossa vida mesmo. O que a gente faz? A gente pega a ponte e a gente faz uma casa. Aí a gente quer um carro. Aí a gente não quer mais um carro só, a gente quer dois. Aí a gente quer cachorrinho. Aí a gente quer faculdade. Aí a gente quer um monte de coisa. E tudo isso aqui vai sendo construído na ponte. A minha pergunta para você é: qual é a inteligência de você construir algo numa coisa que é a sua ponte? Você tem que ir para cá. Qual é a inteligência disso? Nenhuma, né? Mas a gente esquece que aqui a gente vai viver. Vamos dizer que a gente se cuide. Bem pra caramba, tá? 100 anos. Cuidando bem pra caramba. E aqui você vai viver uma coisa chamada eternidade. Minha outra coisa que eu falei pra você, minha letra também é ruim, tá? É muito inteligente, né? Muito sábio da nossa parte que a gente esteja gastando todo o nosso tempo, todo o nosso esforço para construir coisas que vão ficar aqui. Claro que não, estou sendo irônico. Certo? Aqui a gente vai passar a eternidade. Alguém falou uma certa vez uma palavra de galardão. Rony, você vai explicar o que é galardão? Não tenho ideia. Não sei o que é. Mas vai ter uma coisa legal lá no reino dos céus que eu vou receber por ter vivido tentando deixar isso para trás e focando nisso aqui. E aí, aqui eu vou receber alguma coisa diferente. Nós somos homens de negócios, investidores. Nossa, somos bons pra caramba, né?
Só que nós somos péssimos, porque a gente não entende que eu estou investindo numa coisa que já está destinado ao fim. E eu deveria investir numa coisa que realmente faz algum sentido. Faz algum sentido. Você quer sabedoria? Essa é sabedoria. O conjunto de tudo que nós falamos aqui esta é sabedoria. Você não é dono do seu próprio ser. Você precisa morrer todos os dias. Você não consegue viver isso daqui por conta própria. Por quê? Porque você é pecador, querido. A sua essência é de pecado. Sem mim, nada podeis fazer. Você não consegue. Nós precisamos buscar ao Senhor continuamente. E o que é buscar ao Senhor continuamente? Não é chegar diante do Senhor. Eu oro todos os dias 30 minutos. 10 minutos é orando pela minha empresa. 10 minutos é orando pela minha família. E 10 minutos é falando a lista de pessoas que pediram para orar por alguma coisa. Acho que vou dividir diferente, vai. Os últimos 10 minutos você ora 9 minutos pelas pessoas da lista. E 1 minuto você fala, Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade, direciona-me conforme o teu querer, Senhor. Cumpra em mim. Tem inteligência nisso? Não, né? Eu faço isso, gente. Eu não estou falando que você faz isso. Eu faço isso. Só que aí eu me obrigo a dizer, não é isso. Eu não estou aqui para ganhar dinheiro. Eu não estou aqui para trocar de carro. Eu não estou aqui para poder ser feliz com a minha esposa e ter meu filho e meu cachorro ao redor. Isso tudo é consequência. Pode ser consequência. A motivação é glorificar ao Senhor. Eu estou aqui para ser uma testemunha de Cristo. Para dizer, Ele me transformou. Cristo me basta. É pesado o que eu vou falar. Cristo não basta mais. As pessoas e eu deixei de achar que Cristo me basta. Eu preciso buscar em outras coisas. Precisamos mudar a nossa mente, voltar para as Escrituras. A gente precisa, nós precisamos. E entender claramente qual é a proposta das Escrituras para as nossas vidas. Se eu não buscar isso daqui todos os dias, eu estou perdendo a minha vida. Você está achando que você vai ser sábio pra caramba? Você está achando que você vai ter 1000 mulheres, Salomão? Você está achando que você vai ser feliz? Você está sendo, desculpa usar o termo, eu vou até abrandar, um tolo. Não era esse o termo que eu ia usar, tá? Mas não faz sentido. O que eu preciso fazer? Eu vivo para Ele. Eu tenho que viver para Ele. Se eu não viver para Ele, se não faz sentido, não tem lógica. Gente, eu não estou querendo aqui dizer para vocês que eu vivo isso daqui o tempo todo, não. Eu não vivo. Por quê? Porque eu sou pecador. Eu estava mostrando agora para o Boroto que a Lucimara trabalha comigo. Ela é minha gerente administrativa. E às vezes, em reuniões que ela participa, ela manda mensagem para mim, dizendo, baixa a bola, seja humilde, faça aquilo. Não mostrei para você? Por quê? Porque ela é minha ajudadora. Ajudadora no quê? Na empresa, na casa. Não, cara. Ajudadora para seguir a Cristo. Colocar o foco certo. A lente certa. Pôr a mão no meu ombro e falar, você está esquecendo quem nós somos. A gente precisa disso, gente. Ah, puxa vida, mas quando você faz isso, você prospera. Prospere ou não prospere. Eu lembro de uma determinada história nas Escrituras, que um rei erigiu uma grande escultura e disse, todos vão se prostrar na hora que tocar a trombeta. E o cara falou, olha, saiba, nós não vamos nos prostrar. Você está disposto a fazer isso? Ou você só vê as Escrituras como historinhas do passado e você não vê que hoje você tem a oportunidade de fazer exatamente isso? Não se prostre. Não adore outros deuses. Busque ao Senhor. Signifique ao Senhor como meta da sua vida. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Temor ao Senhor. Somos sábios o tempo todo? Não somos sábios o tempo todo. Ninguém é sábio o tempo todo. Ninguém. Não há um ser no planeta que seja sábio o tempo todo. Não há.
O meu desenho é maravilhoso. Bonito. Não é esse. Ó, só para constar para vocês, não sou só eu que desenho mal, não, viu? Esse está melhor, está melhor. Nas minhas mãos. É isso. É isso. Eu acho muito legal que você tenha utilizado a palavra dependência. Vamos lá. Missionário que está em campo, ele não tem opção. Ou ele depende ou ele morre. Ok? O cara está lá, ele não tem o que fazer. Ou ele depende do Senhor, ou ele morre, ele pira e volta. A grande situação é quando você tem o direito de escolher. Salomão tinha o direito de escolher. Eu tenho o direito de escolher. Mas eu abro mão do meu direito de escolha para poder depender do Senhor. Para poder honrar ao Senhor com essa minha dependência. Ela tem que estar dentro. Mas a humildade é consequência. Veja, é assim. Eu posso ser uma pessoa... Deixa eu ver se eu consigo trabalhar isso melhor. Soberbo. Então, mas o que eu digo consequência assim. Deixa eu lapidar bem isso daí, porque senão fica melhor, fica mal interpretado. Quando você se dispõe a servir ao Senhor, da forma como Deus propõe que você o sirva, você tem todas as suas características humanas. E entre as características humanas que você pode ter, seja o orgulho, e não a humildade. Mas quando você tem consciência desse orgulho, e você tem o objetivo de servir a Cristo, você confessa ao Senhor esse teu pecado e busca, conforme Tiago diz lá, em Deus, que Ele me dá, liberalmente. E eu recebo de Deus a condição de viver uma vida humilde. Por isso que eu fiz o comentário do tempo de oração. O tempo de oração diz exatamente a você quem está sendo o seu Senhor. Não tem como. A boca fala do que o coração está cheio. Se nós estamos com preocupações nestas áreas aqui, eu não estou dizendo que a gente não tenha que orar por isso. Só estou dizendo que quando a gente coloca isso na frente de Deus, a gente não enxerga Deus. Tem uma historinha antiga, eu estou usando ela aqui, que é, se você pegar o seu problema e ele for do tamanho do Sol e colocar na frente do Sol, você tampou o Sol. Mas o Sol é infinitamente maior do que o meu dedo. Agora, se você coloca o teu dedo do lado do Sol, você diz, gente, olha o tamanho disso. Então, o ponto é, eu preciso focar em Deus, ver as minhas atitudes, pedir para que Ele sonde o meu coração, revele tudo que há de ruim em mim, e eu, com base naquilo, confesse ao Senhor e busque nele condições de viver uma vida santa, agradável e perfeita. E santa, agradável e perfeita significa que eu vou pecar e vou continuar confessando, pedindo perdão, buscando arrependimento contínuo. Tem uma coisa que veio na minha mente, que é, quando eu era jovenzinho, eu morava num lugar que tinha uma lagoa pequena, uma mina de água,
que ficava do tamanho disso aqui, mais ou menos, dessa sala. E ficava no meio de uma mata. A gente entrava na mata, quando a gente chegava assim, a gente via os peixes nadando, a gente via... A água era transparente. Transparente, era linda. Mas na hora que a gente pulava na água, o lodo que estava no fundo subia. Então, 15 minutos depois, com toda aquela molecada se debatendo na água, a água ficava um lodo total. A vida da gente é assim. Aparentemente ela está clara, linda e transparente. Mas basta que Deus coloque as mãos dele ali dentro e mexa um pouquinho, que começa a vir toda a impureza para cima. O que a gente tem que fazer? Senhor, eis-me aqui. Ajuda a colocar isso, a me livrar disso. A confessar os meus pecados diante de ti. É isso. E aí, por consequência, eu creio que Deus não tem prazer no sacrifício, mas na obediência. E a obediência é que ele disse, eu sei que você é pecador, eu não estou discutindo se você é ou não, eu estou te falando, você é pecador. Então, busque em mim e eu vou te ajudar. Mas você precisa confessar que você não consegue e eu vou te dar isto. E é por isso que eu digo que a humildade, no meu ponto de vista, ela acaba sendo uma consequência dessa atitude. Talvez cabe a discussão dizer, não, às vezes não sei, não dá para descer com profundidade, mas é possível uma pessoa servir a Deus não tendo como característica marcante a humildade, e depois de um certo tempo você começa a ver a marca da humildade. Sim. Eu sou muito orgulhoso, cara. Cara, é assim, Paulo fala que ele era dos mais pecadores. Acho que Paulo não me conheceu, tá? Só digo para vocês isso daí. Assim, Paulo acho que não me conheceu. Eu sou bom em ser ruim. Eu sou bom em ser ruim. Entendeu? É isso. Isso daqui para mim é a chave, tá? Reconhecer que não há como amar ao Senhor sem obedecê-lo. Uma coisa está ligada à outra. Ah, eu amo a Deus. E você vê a vida do cara toda... Não dá, cara. Pelos frutos você conhece, né? Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Amar ao Senhor é cumprir os seus mandamentos. Você não cumpre os mandamentos do Senhor por conta própria. Você não consegue. Você não consegue. Então, chegue diante do Senhor humildemente, entendendo que Ele sabe todos os teus pecados, e Ele sabe mais do que você sabe. Diz, me ajuda, Senhor. Me ajuda. Eu preciso da tua ajuda. E automaticamente tememos ao Senhor. E ao temermos ao Senhor, nós começamos a buscar a sabedoria. Não essa sabedoria que o mundo propõe, nada daquela sabedoria que está escrito lá no Dício, no Google. A sabedoria de significar as nossas vidas segundo a vontade de Deus. E aí, gente, a gente vai para a conclusão dizendo o seguinte: sabedoria, segundo as Escrituras, é reconhecer que estávamos mortos em nossos pecados e que só temos vida através de Cristo, tomar a nossa cruz, morrer diariamente, seguir a Cristo buscando glorificá-lo em todas as nossas decisões, atitudes e escolhas. Isso é sabedoria. Todas as outras coisas podem ter vários outros tipos de palavras e significados, mas isso é sabedoria segundo as Escrituras. Então, o desafio, e não é para vocês, é para mim também, é de a gente voltar a esse lugar continuamente e revisar se nós estamos temendo ao Senhor, significando nossas vidas de acordo com a vontade dEle todos os dias, e ver se os nossos corações estão realmente sendo sondados pelo Senhor, e eu estou colocando diante dEle e estou pedindo ajuda. Me ajuda, Senhor. E se estou caminhando nessa direção. Isso é sabedoria. Se nós fizermos isso, eu tenho uma coisa triste para dizer para você. Você pode não ser próspero financeiramente. Você pode não ser o cara mais bem visto na sua família. Você pode não ser o cara mais reconhecido no meio dos teus amigos. Você pode deixar de ser convidado pelos teus amiguinhos para poder fazer festa. Mas você vai ter uma alegria e uma paz que excede todo entendimento. É isto.
dentro dessa pauleira. Mas alguém que me fechou e eu xinguei, matei a pessoa aqui, e aquilo passou e eu nem confessei, Senhor. Há uma resposta dura quando eu meus filhos irada, há uma disciplina que eu faço errada com eles, né? E não confesso isso pro Senhor. Às vezes eu peço perdão para eles, perdão, claro, porque a mamãe falou que você fez errado, mas eu não falo com Deus, né? Sendo que tinha que ser um movimento contrário, eu tinha que falar com o Senhor e falar com eles depois, né? Enfim, algo com o Lucas, com meu marido, com seja que for, com a caixa de supermercado, e aquilo vem, né? Muitas vezes o Espírito Santo me incomoda e eu não confesso ao Senhor, e aquilo passa. E a vida vai, né? E aí você vê que as outras adorações estão sendo respondidas, que você, né, que você está nesse automático. E aí eu não sei se é o que o Rafa queria dizer, mas que pegou nesse sentido da falta dessa humildade, isso que está nesse todo, né? O que me pega é isso, eu não me sinto sábia, e eu sei que eu não sou sábia, né? Eu preciso do Senhor, mas porque eu não confesso, porque o meu orgulho me deixa passar minha preguiça, a procrastinação e tantos outros pecados que me fazem viver a vida aqui, muitas vezes não construindo coisas físicas, mas no dia a dia da minha vida, nos meus relacionamentos, eu não consagro a vida a Deus, eu não consagro tudo que eu faço ao Senhor, né? Muitas vezes. Então, não só decisões grandes de mudança de emprego, de casa, de cidade, mas coisas básicas, uma palavra que eu preciso dar para os meus filhos, enfim. E como isso é um exercício mesmo, diário, né? De confessar os pecados, como isso é importante não colocar pano quente ali, né? Pano quente não vai ajudar, ele vai aliviar momentaneamente, mas eu preciso tratar de não deixar o lodo subir, né? E aí é o que você falou, da dependência. E lendo ali é isso mesmo, é reconhecer diariamente que eu estava morta, eu sou pecadora, e eu preciso confessar isso diariamente ao Senhor. Esse é um exercício, Dani, contínuo, contínuo. Assim, eu consigo ver Jesus sentado num monte, assim, dizendo: Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu consigo enxergar isso daí, que ele quer dizer assim: por que vocês se atarefam com tantas coisas? Por que vocês correm atrás de tantas coisas? Por que vocês se preocupam com tantas coisas? A, a, a vida é um milagre, gente. É um milagre. Ele está todos os dias mostrando para a gente esse milagre. E a gente precisa apenas confiar. Mas para confiar, a gente precisa fazer isso. É isso. E assim, eu não estou dizendo a você que é fácil. Não é fácil. Mas é possível. E sabe o que é legal? É agradável. Eu sou, obviamente, por você ver que o meu shape não é de um fisiculturista, você sabe que eu não malho. Mas eu ouço muitas pessoas dizendo o seguinte: cara, se você malhar até determinada força, até determinada quantidade, você começa a sentir a endorfina e você vai sentir falta disso. Eu nunca senti falta disso, eu sinto falta de chocolate. Mas quando a gente começa a buscar o Senhor, quando a gente começa a se colocar diante do Senhor, quando a gente começa realmente a fazer isso continuamente, começa a vir uma alegria dentro do coração da gente, uma paz que excede todo o entendimento, que faz com que você acorde pela manhã cheio de problemas, mas feliz. Porque você sabe que Ele está no controle de tudo. Pois no controle tu estás. Não é isso que a gente canta? Só que a gente precisa viver isso. E a única forma de a gente viver isso é se a gente conseguir tudo o que a gente conversou aqui apresentar diante dele. Sabedoria é colocar acima de todas as coisas o Senhor. Qual é a tua meta para 2020? Vai lá, risca ela se não for buscar ao Senhor e estar alinhado com a sua vontade. 2022. Joga ali em cima e coloca. Põe assim, isto é minha meta. Essa é a minha meta, ser melhor do que 2021. Beleza? E novamente, gente, vocês não estão falando com um cara aqui que, olha, sejam meus imitadores porque eu sou de Cristo, porque eu sou Paulo, não. Sejam meus imitadores porque eu sou imitador de Paulo, que também era um pecador e que também buscava o Senhor e que tinha continuamente se sacrificar, se colocando diante dele. Tá? É assim. Precisamos buscar o Senhor. Alguém mais? Sim. É isso. É isso.
Olha que coisa interessante. Ele tem gabarito, tá? A gente deu o gabarito para ele, por isso que ele sabe. Tô brincando. O que Jesus falou assim? As ovelhas têm seus estrados e os lobos têm seus covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. É isso. Você não tem nada aqui. Não é o teu lugar de descanso. É assim, quer me seguir? Aquele momento em que todo mundo chegou para ele e falou assim, vocês também, duras palavras, quem poderá seguir? Ele falou assim, vocês também querem ir com eles? E aí eles viraram e falaram, para onde nós iremos? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. A gente tem que te seguir. É isso. É isso. O que é legal é que eu posso ter muitos bens, muita prosperidade humana, e estar exatamente no centro da vontade de Deus. E posso estar dentro de uma comunidade carente, passando necessidades e estar totalmente fora da vontade de Deus. Não é esse, a métrica não é essa. Não é isto, não é isto. A métrica é outra. Mas eu termino com uma palavra que pega a todos nós. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Nós estamos aqui para algo, não é para satisfazer o meu interesse, não é a minha vida. Eu estou aqui para servir a Cristo. Servir a Cristo não é só fazer uma aula na escola bíblica dominical. Servir a Cristo é entender que existe uma humanidade perdida lá fora e que eu tenho a incumbência de ter esse perfume de Cristo continuamente exalando para que as pessoas possam olhar que conduta, que postura é essa, para que eu possa dizer, não sou eu, é Ele. Refletir a glória de Deus, é isso. É essa a nossa finalidade. Embaixadores de Cristo. Autoridades máximas de um reino em um povo estranho. É isso.